Aí, acordei. Está no ar pela Mundial. Programa Jornadas com Cristina Long. Para você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Long. Olá, pessoal, eu sou Cristina Long, mais uma vez com você aqui na Rádio Mundial. E agora eu quero te ensinar sobre imunidade emocional. Você tem? Você sabe o que é isso? Gente, uma pessoa que tem imunidade emocional, ela consegue ser quem ela deseja ser. É uma pessoa que não fica baseada no que os outros estão falando sobre ela não fica presa, né, ao que os outros pensam. Quem tem inteligência emocional, imunidade emocional, não se recolhe, não se encolhe, não evita. É uma pessoa que sabe se colocar. Então, imunidade emocional é você conseguir não se machucar com o que vem do outro, com um olhar, com uma ideia que vem do outro, com uma opinião do outro. Agora, inteligência emocional, eu sou especialista nisso, eu amo ensinar isso, tem a ver com você saber como agir de forma correta ao invés de reagir. Pessoas sem inteligência emocional, elas reagem sem pensar. Quando viu, já falou. Quando elas mal perceberam, já disseram ali algo que não deveria ser dito. São pessoas que também não se controlam dentro delas. E elas ficam com raiva, elas vão para cima, elas têm atitudes totalmente incoerentes com aquilo que elas querem ser. Então, essa imunidade emocional, ela cria dentro da pessoa uma liberdade. Agora, por que uma pessoa não consegue ficar livre? Porque ela acredita que o outro tem que dar a permissão para que ela seja livre. Então, quando a pessoa ela não tem essa imunidade emocional, ela fica o tempo todo esperando que os outros avaliem ela de forma positiva, que os outros permitam, que os outros ajudem, que os outros incentivem, né? Quem não tem essa imunidade fica à mercê dos outros. Então, eu te pergunto, você fica à mercê dos outros o tempo todo? Você fica esperando que alguém te incentive? Gente, até para ir para academia tem gente que precisa do outro. Por quê? Porque a pessoa acreditou que ela não. Ela acreditou, olha o que eu falei. A pessoa acreditou que não tem força sozinha. A pessoa acreditou que ela não pode. A pessoa acreditou que é chato. A pessoa acreditou que qualquer coisa ali, ela tem uma imagem a respeito daquilo, uma percepção a respeito daquilo. Então é o seguinte: quando você não está à mercê de nada e ninguém, você tem essa liberdade, você tem imunidade emocional. Quando você, ao contrário disso, fica preso ao que os outros falam de você, ao que os outros esperam de você, o que que acontece? Você não tem mais essa imunidade emocional. Então, eu sempre falo o seguinte: para ter imunidade emocional, você precisa não ter, olha que delícia aprender isso. Para ter imunidade emocional, você precisa não ter expectativas. Falei. Olha, o que é expectativa, né? É quando a gente espera um determinado resultado de uma determinada forma. Então, a pessoa que é insegura e ela não tem imunidade emocional, ela espera, ela tem uma expectativa de que as pessoas apoiem ela, de que as pessoas vejam ela, de que as pessoas aplaudam ela. Olha, só de olhar o Facebook aí, dá uma olhada no Facebook dos seus amigos depois, você vai saber exatamente quem tem imunidade emocional e quem não tem. Quem não tem imunidade emocional geralmente precisa se sentir querido através de elogios. Precisa se sentir bem através do que vem do outro. Então, são pessoas que vivem postando muita coisa para serem vistos. Gente, tem gente que posta tudo. Posta que cortou o cabelo, posta que comeu um sanduíche, não sei o que lá das quantas. Posta que comprou um quadro novo, posta que vai para tal lugar. É diferente da pessoa que tem imunidade emocional e ela decide compartilhar um momento da vida dela, mas algo realmente importante, não boboca, não uma coisa do dia a dia. Algo realmente que é marcante na vida dela. Algo que é um marco.
E ela posta pro outro, mas ela no fundo tá postando para si mesma, para ficar ali no histórico dela. Quando ela olha para aquilo, ela ganha força com aquilo. Agora, quem não tem essa imunidade emocional, olha para aquilo e fica contando quantas curtidas teve, ou quanto a pessoa comentou, porque a pessoa tá precisando daquilo, a pessoa tá insegura em relação àquilo, né? Então, a gente precisa entender assim, quem são as pessoas que não têm imunidade emocional? São as pessoas que foram criadas, geralmente por adultos que também não tinham. Então, quando a gente é criado por uma mãe que acreditou que tinha que fazer o que o outro achava melhor, que tinha medo do que o vizinho ia pensar, que tinha medo disso ou daquilo, a gente tá aí a resposta na nossa cara. Então, eu já sei que a minha mãe, meu pai, minha avó, alguém ali, quando eu era criança, colocou aquela ideia de que eu tenho que tomar cuidado com o que o outro vai pensar. Olha só que a diferença de uma coisa muito importante. Uma coisa é eu entender o que o outro vai pensar e eu entender o que é adequado. Isso é importantíssimo, porque tem gente sem noção por aí, aos montes. Tem gente que tem a pseudo-segurança e a pessoa que tem a pseudo-segurança, ela pensa assim, não, ia falar um palavrão aqui, não posso, né? Tô na rádio. A pessoa fala assim, ferre-se o mundo, né? Mas eu vou fazer o que eu quero, dane-se o que você pensa. Isso aí é insegurança, não é imunidade, não é confiança. A pessoa que tem imunidade emocional, ela sabe se colocar. Como eu disse para vocês, ela não fica reagindo às situações. Ela sabe entender o que é um falso sucesso social. Olha só. Então, o sucesso social, quando ele é falso, as pessoas elas buscam aparecer para ter uma sensação de pertencimento. Então, quando você busca a sensação de pertencimento, você quer que os outros falem para você, falem de você, que você é bonita, que você é legal, né? Tem gente que realmente quer ser aplaudido, gente, a cada passo do caminho. Significa que a pessoa não criou essa identidade de segurança. E quando a pessoa não criou essa identidade de segurança, ela tá presa à ideia de que para que eu seja e consiga ser e consiga ir além, os outros vão precisar me aprovar. E a pessoa busca isso incessantemente. Olha que interessante de entender isso. Então, esse falso sucesso, né? Na verdade, cria só mais percepção falsa, porque a pessoa não consegue nada, ela fica na incoerência, ela não percebe que aquilo não traz nada de bom para a vida dela. Quando a pessoa ela já começa a criar a imunidade emocional, ela se sente uma pessoa segura, ela consegue ter os próprios valores, né? Uma pessoa que tem um próprio valor, os próprios valores, é uma pessoa autêntica. Essa pessoa já passou por aquilo que ela tinha que passar, ela já entendeu e ela se solta do que os outros vão pensar. E quando a pessoa consegue fazer isso, ela vai além na própria vida. Pode pegar qualquer caso de sucesso que você conheça perto de você aí. Aquela pessoa que de repente virou a chavinha, ela mudou. Aquela pessoa que você encontrou com ela, que fazia um tempo que você não a via, e ela tá diferente, ela se veste melhor, ela se coloca melhor, ela tem coisas que, assim, mudaram a vida dela. Essa pessoa entendeu isso, você não entendeu ainda. E se você não entendeu, é porque você também não entendeu como olhar para isso, né? E eu me especializei em fazer as pessoas a olharem do jeito certo, pelo ângulo certo. E aí a pessoa muitas vezes fala assim para mim, nossa, eu acreditava que eu não tinha valor, mas eu entendi agora que não é que eu não tenho valor, eu só tinha compreendido errado, porque as pessoas que estavam à minha volta também não sabiam. Então, quando a pessoa entende isso, ela vai para a realização. Então, por exemplo, o sucesso que realiza, que é o sucesso espiritual, né, que não é falso, muito pelo contrário, é aquele verdadeiro, é uma realização plena dentro da pessoa e verdadeira. Ela olha para a vida dela, ela se conecta com aquilo e ela tem força daquilo. E quando a pessoa tá nisso, ela não tá preocupada né, naquilo que os outros vão pensar. Ela consegue ter os valores próprios dela e aquilo traz força. Então a gente precisa aprender, né, como se reconhece isso, como olha para isso, como a gente observa a vida, como a gente interpreta o que nos aconteceu, o que está acontecendo e o que eu estou interpretando de falta de valor, de falta de força, porque se eu estou acreditando que não vai acontecer nunca, se eu estou acreditando que é muito difícil, é porque eu estou na força errada.
Então é possível fazer essa mudança extraordinária acontecer, da pessoa sair do medo, sair da sensação de fracasso, sair da noção errada, literalmente, a respeito dela e do mundo, e ir para o sucesso, onde a pessoa ela consegue ser para depois ter. E não ao contrário, né? A pessoa que fica ali no sucesso social falso, ela tenta ter as coisas, fazer as coisas, porque daí ela acredita que daí ela vai conseguir ser depois, e não é nada disso. Então é possível sim fazer uma grande mudança, uma virada na sua vida. Como eu faço isso, gente? Eu tenho um método que chama Método Long. Eu trabalho com hipnose, epigenética, física quântica, programação neurolinguística. Eu criei uns exercícios baseados em todas essas técnicas, onde eu faço a pessoa perceber que ela está soltando algo. Tá? E nessa percepção, a pessoa se sente diferente. E aí ela volta na semana seguinte e fala, eu não sei o que você fez, mas eu estou me sentindo diferente. Ou então a pessoa tinha um medo, por exemplo, pode ser algo concreto, medo de agulha, medo de barata, medo de andar de avião, medo de algo específico ali que trava a pessoa, e ela volta e ela fala, eu não senti mais o medo. Eu tive uma paciente, aliás várias, mas uma que me marcou bastante, que ela falou que ela tinha um medo gigante de andar de avião, e ela é representante comercial, e ela percorria vários quilômetros, assim, de horas, por exemplo, para o Rio de Janeiro, de São Paulo para o Rio de Janeiro, só para fazer uma reunião de tarde e voltar, passar a madrugada viajando, porque ela não pegava avião, que a empresa, inclusive, pagava. E ela veio e foi muito interessante, porque ela me contou, por isso que eu falei que marcou, que ela falou que ela esqueceu de ter medo. Ela simplesmente esqueceu que ela tinha medo. E aí, de repente, ela chegou lá e falou pra moça que cuidava disso na empresa dela, eu vou tal dia, pode comprar passagem pra mim mais ou menos tal horário. Passou desapercebido, ela não percebeu que ela estava fazendo aquilo, que aquilo antes era uma coisa estranha de fazer, uma coisa que ela não conseguia. E aí ela falou que foi na viagem e ela só percebeu que ela tinha chegado lá naquela cidade de avião quando ela estava no hotel. Então acontece isso. Tratei um outro caso de um menino recentemente que tinha muito medo de agulha. Eu contei esse caso aqui em alguns programas meus. Para quem não me conhece, eu sou Cristina Long. E ele soltou o medo. Então é possível sim fazer a mudança acontecer se você mudar a sua percepção, tirando essa memória que está ligada a todos aqueles acontecimentos da sua vida que fizeram você acreditar que você não pode. Então, gente, anotem aí: 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. O meu site é cristinalong.com.br. O Long se escreve L-O-N-G-H-I. E lá no meu site tem as informações sobre os meus atendimentos. Você pode fazer de duas formas, de forma particular ou através das oficinas de quebra de paradigmas que trabalham com todos os medos. As oficinas acontecem todas as quintas à noite, todos os sábados de tarde. E de forma particular é só você marcar. Eu, por exemplo, saio daqui e vou para lá. Então, é possível sim fazer uma grande mudança, uma mudança libertadora. Sabe, gente, quando a gente não cria mais expectativas em relação ao que os outros vão pensar da gente, o que os outros estão falando da gente, o que os outros estão olhando da nossa vida, a gente se solta e a gente vai para esse verdadeiro sucesso, que é o sucesso onde você está conectado com a sua vida. Uma pessoa que está conectada com a vida, ela se ama, ela consegue, ela não se despreza, ela cuida, ela não tem assim coisas ali que ela faz no dia a dia que prejudicam ela. Uma pessoa que está conectada com a parte divina dela é uma pessoa que se sente com força, é uma pessoa que se sente absolutamente no momento presente ali, o tempo todo, sem a ideia, a ansiedade, né? A pessoa que tá com ansiedade tá com excesso de futuro, ou a pessoa que tá no passado tá com excesso de passado. A pessoa tá conectada. E aí tem a conexão com o mundo, que inclui, como eu disse para vocês, toda a nossa percepção. A gente tem que ter essa imunidade para entender o seguinte: que o outro é o outro e você é você, mas se eu não souber me comunicar com o outro, se eu não souber interagir com o outro, vai ser ruim,
Vai ser ruim porque eu vou falar coisas inadequadas na hora inadequada e eu vou me colocar de forma inadequada. E existe um jeitinho certo para fazer isso. Então, o que faz a pessoa criar imunidade emocional? A pessoa precisa primeiro se livrar dos pesos. Imagina que você está subindo uma montanha e você está carregando os pesos. Os pesos são as histórias da sua vida. Os pesos são as percepções erradas que você tem a respeito de você. Os pesos são todas as memórias emocionais, as vivências que você teve, as ideias que você classificou como certas. Né? E muitas vezes essas ideias vieram dos adultos à sua volta e você nem parou para pensar se fazem sentido ou não. Mas a gente faz as coisas de uma determinada maneira. Quer saber? Olha só, vou ensinar agora um exercício para você fazer. Da próxima vez que você for no supermercado, você vai perceber o que eu tô falando. Se você observar o carrinho da pessoa que estiver na sua frente ou atrás, não importa, o carrinho ali do lado, você vai reparar uma coisa interessantíssima. Você vai ver que no carrinho daquela pessoa que você não conhece, tem muitas coisas que você nem sabe para que servem. Tem coisas que você não compraria, marcas que você não compraria e coisas que você não sabe como faz, né? Por quê? Porque a percepção que você tem a respeito da própria vida, as memórias emocionais, que foram os aprendizados que você teve, mostraram para você outras coisas, no caso aí do supermercado, outros produtos. Então você acaba fazendo igual, né? Igual sua mãe fazia, igual você aprendeu, você até talvez experimentou coisas novas e gostou daquilo. Mas quando você olha para o carrinho da frente ou de trás e você começa a ver umas coisas que são esquisitas até para você, você começa a entender que na verdade o certo e o errado ele não existe. Eu que preciso saber como eu me coloco nessa observação da minha vida e como eu me conecto com aquilo que eu preciso me conectar. E o que você precisa se conectar com a sua vida? Sua vida precisa funcionar. Você veio aqui para ser feliz. Não faz sentido nenhum você se conectar com as coisas erradas e criar o tempo todo mais do mesmo. Você tem que se conectar com as coisas certas. Se você quer ser uma mãe melhor, quer ser a mãe que você não teve, se você quer dar um futuro diferente para os seus filhos, não tem outro jeito. Você vai ter que sentar a bunda na cadeira e vai ter que estudar. Porque você aprendeu daquele jeito e você tá fazendo igual sem perceber. Claro, muitas coisas a gente vai mudando, mas a raiz tá ali. Então você vai ter que aprender a fazer diferente. Então não tem outro jeito. Então, gente, é assim que eu trabalho. Eu tiro essas memórias emocionais, eu mudo as percepções que a pessoa tem a respeito da vida delas mesmas e elas criam novas conexões neurais dentro do cérebro, literalmente, porque eu mexo com as memórias emocionais, então cria-se novas sensações. Através de novas sensações, a pessoa se permite. Não dá para fazer uma coisa nova sem se permitir. Então, anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Fala lá com o Michel, meu assistente, ele vai te explicar como que a gente pode fazer isso, você pode escolher, eu deixo você escolher, você faz quantas sessões você quiser, eu sempre recomendo fazer entre tanto nos grupos quanto nas sessões particulares, entre 2 e 10 sessões, mas é você que escolhe. Então, 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Olha só, nós fabricamos possibilidades quando pensamos diferente. Então, não dá para continuar pensando igual e querer uma coisa diferente na sua vida. Eu sempre falo aqui nos meus programas que você vai ter que mudar a sua personalidade, você vai ter que se colocar diferente na sua vida, certo? Nós colapsamos, né, quanticamente falando, nós colapsamos algo novo decidindo de verdade. Quando eu decido, olha que interessante, a pessoa decide e ela chega lá, ela já colapsou aquilo, porque ela já se permitiu. Aí ela vai para aquilo que vai funcionar. Outro dia eu falei para um grupo que quando a pessoa ela ainda não se permite de verdade, ela procura coisas fracas, né? É como um diagnóstico. Se você realmente quiser saber um diagnóstico perfeito, muito bom, muito respaldado de conhecimento, você vai no melhor médico. Você não vai naquele que é mais barato necessariamente, ou naquele que te indicaram e ouve qualquer coisa e aceita. Gente, eu tive uma paciente uma vez que chegou com... Ela foi num médico e ela foi em 4, na verdade. Ela recebeu 4 diagnósticos diferentes. Então, quando a pessoa realmente quer mudar, ela entende que ela, né, que ela precisa colapsar essa nova
vida, colapsar eu falo, é criar, tá? E criar de verdade, sair do mesmo e para algo diferente, ela precisa decidir, né? Então, todo processo de mudança, ele começa na consciência por isso, porque você precisa começar a se conscientizar do que você não quer. Você precisa ter a percepção do que você vem fazendo sempre igual e você não quer na sua vida. Você precisa olhar para os seus valores e entender, poxa, eles fazem sentido? Você precisa olhar para os seus resultados, ter coragem de ver os seus resultados e entender que os resultados que você está tendo, se eles são poderosos, é porque você está fazendo lá uma coisa bacana, um caminho legal. Mas se você não está conseguindo, tem algo errado com você. Não é que você é uma pessoa errada, muito pelo contrário, você é uma pessoa maravilhosa, mas tem algo dentro de você que acredita que não pode. É uma percepção. Eu mudei tudo à minha volta quando eu mudei a minha percepção. Então, a nossa mente opera através dessa programação que foi feita. Então, o que programaram na sua mente? Programaram sucesso? Sua mãe programou sucesso na sua vida? Seu pai programou sucesso? Ou você teve uma mãe e um pai que nunca conseguiram nada, quase nada da vida. E é óbvio que você nasceu naquilo, você absorveu aquilo, você tá igual. Então, o que você quer para os seus filhos? Muda. Muda que a vida muda. Então, gente, anotem aí. 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Lá no meu site também tem as informações de como funcionam as minhas consultas. Tem os depoimentos, muitos e muitos depoimentos. Lá no meu site é cristinalong.com.br. E esses dias, gente, olha uma coisa que eu não tinha percebido, e eu não sei também por que acontece dessa forma, mas eu vou falar aí para vocês me ajudarem. Um cliente homem, eu atendo muito homem, e eu atendo mais homem do que mulher, é interessante. Um cliente chegou e falou assim para mim, Cris, eu olhei os seus depoimentos e só tem depoimento de mulher lá. Aí eu fiquei pensando, falei, será? E eu fui olhar e realmente... E aí eu fiquei pensando, por que só tem depoimento de mulher? Porque, na verdade, as pessoas que mandam, né? Quem mandam são as mulheres. Então, homem, tomem coragem, tá? Mandem lá os depoimentos, que eu tenho casos belíssimos de transformações de homens, assim, que não conseguiam nem ser homens, né? Não conseguiam se colocar na vida e fizeram transformações valiosíssimas. Mandem os depoimentos pra mim, hein, gente? Eu vou cobrar vocês. Porque realmente eu fui olhar e falei, nossa, tem de... assim, a maioria mulher ali, ou mães, né, que trouxeram os filhos, que fizeram transformações e que agradecem porque os filhos se tornaram outros, mas é a mãe que escreve, né? É muito interessante, eu não tinha reparado nisso. Então, olha só, a nossa mente, ela funciona como um software, que é o programa, tá? E quem programa a mente é a nossa consciência. E a sua consciência, ela fica baseada no que você aprendeu. O cérebro lá equivale ao hardware, né? Então, você precisa entender o seguinte, que para você mudar a sua vida, sua programação mental tem que mudar. A sua programação mental foi criada um dia através de tudo que você vivenciou, de coisas que você absorveu como certas erradas, para você chegar naquele eu tão desejado, naquele eu maravilhoso que você deseja ser, que tem coisas diferentes, que faz coisas diferentes. Você vai precisar mudar a programação, e é nesta programação que eu mexo, que eu me especializei, essa programação aí que o meu método, o método Long, faz a mudança acontecer, porque eu mudo a percepção que a pessoa tem a respeito daquilo que aconteceu, eu mudo as percepções, as memórias emocionais, eu desmantelo, eu desconecto a pessoa das histórias que ela vivenciou, e aí eu conecto a pessoa, né, crio um novo programa, um novo software, onde a pessoa passa a se conectar com o futuro dela, porque eu trabalho muito com o futuro. Eu trabalho com o que você quer ser e não com o que você vem sendo. Porque mais do mesmo, né, ninguém quer. A gente não quer o novo. Eu sou muito assim de pagar o preço, né, de ver a pessoa voltando a semana seguinte falando, olha, eu mudei. Porque, para que trabalhar com o futuro? Vamos trabalhar com o presente. Então, não dá para criar um futuro partindo do mesmo você. Você tem que criar um futuro novo, partindo de um novo você. E esse novo você eu crio, criando uma nova programação na sua mente, mudando aí toda a percepção que você tem a respeito do que você pode ou não ser, do que você é, do que você não é. Então, gente, anotem aí. O meu site é cristinalong.com.br, cristinalong.com.br. E lá no meu site tem os livros que eu escrevi,
todos eles, tem as informações sobre as nossas oficinas, você pode fazer a terapia particular ou através da terapia de grupo, que eu chamo de oficina, tá tudo lá no meu site, cristinalong.com.br, e o nosso telefone para você marcar sua consulta e fazer já a sua mudança, não deixa para depois não, gente, é 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. E é isso, pessoal. Até o próximo programa.